Vamos dar início aqui então. Eu vou utilizar essa esfera como um parâmetro de observação, mas basicamente o que eu quero que você entenda aqui? A gente tem uma luz focal, que é aquela luz mais forte, o ponto mais branco do objeto, que é muito fácil de você distinguir, que está aqui, ó, essa parte clara aqui, essa parte branca. Quando você observa essa referência aqui dessa esfera, você nota que ela tem também manchas bem escuras, que são sombras, é local onde a luz não bate tanto assim. Então dá para você entender mais ou menos onde está incidindo mais luz na sua referência. Porque se você tem um retrato, uma foto que bate luz em um lado do rosto, consequentemente ele vai estar mais claro. E o outro lado onde bate menos luz vai estar mais escuro. Então, imaginando que isso aqui fosse um rosto, como é que ficaria? Aqui seria a parte, exemplo, né, mais clara do rosto, aqui seria o ponto mais no branco do papel, e aqui começaria uma certa região onde não tem tanta luz assim, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui. Só que aí, se você parar para pensar, aqui é uma região com menos incidência de luz, porque tem mais sombra, é o local mais escuro. E tem esses pontinhos aqui, ó, com uma claridade de cinza um pouco maior, tá vendo lá? São regiões espalhadas e tal. Só que se você parar para perceber, o tom de cinza base dessa esfera é mais ou menos esse cinza aqui, ó, que está concentrado nessa região de transição, tá vendo lá? Quando você tem uma luz batendo em um ponto, ela vai estar mais concentrada naquela região, gerando mais volume. Luz é igual a volume, tá? E o ponto ao contrário, vamos dizer assim, o local que tem mais sombra é o ponto que vai gerar mais profundidade. Só que a gente tem valores tonais, ou seja, influência da luz no objeto, proporcionando assim escalas de cinza distintas. Exemplo, local que bate pouca luz, sombra intensa, profundidade mais intensa. E aí você tem o degradê, você tem a transição desse ponto mais escuro até chegar no ponto mais claro. Quem já faz desenho realista sabe que você deve sombrear um desenho através de camadas e degradês para alcançar o contraste necessário que você observa na sua fotografia. Então vai muito disso. Você vai utilizar de graduações de lápis de grafite, com cada lápis tendo seu valor tonal respectivo para alcançar o tom. Não quer dizer que você tem que utilizar vários tons de cinza de vários lápis distintos, ou no caso ali, trabalhar com várias graduações, não. Você pode, através do peso da sua mão, obter um cinza claro com lápis B, ou pesar mais a mão e alcançar um tom médio de cinza, entendeu? Você pode também, por exemplo, com lápis H, alcançar um tom quase nulo de cinza, quase que no branco do papel, nessa transição que eu já expliquei, mas também trabalhar com um pouco mais de firmeza na mão e alcançar um tom claro, um tom mais puxado para um meio tom. Como você pode também trabalhar com lápis 2B e alcançar, por exemplo, um meio tom de cinza, um médio tom de cinza e também um cinza mais claro com a leveza da mão. Então tudo isso é questão de você treinar os valores tonais a partir de sombra, luz, contraste, profundidade e volume. Vamos lá então, ó. Vou passar brevemente sobre cada ponto aqui que eu marquei para você com a seta, sobre cada tópico para não me estender demais. Lembrando que isso aqui é algo mais baseado em uma forma de ensinar, uma base teórica mais simples de compreender, de entender, para não ficar nada muito complicado para você conseguir captar. Eu fiz esse esqueminha para te explicar melhor sobre os valores tonais, escalas de cinza, preto absoluto, cinza escuro, etc. Eu vou deixar essa imagem para download aqui no link da descrição, basta você clicar para conseguir baixar, e se acaso quiser deixar salvo aí. Então vamos iniciar aqui, ó, luz direta, acompanha tanto o texto, né, que eu escrevi para você aqui no esqueminha, mas também para onde a seta aponta na esfera. Meio tom de cinza, ó, tá vendo? Meio tom de cinza para você compreender mais ou menos o que é algo aproximado a um meio tom de cinza. Sombra, no caso ali o preto absoluto, a sombra mais intensa, o preto absoluto mais profundo, que é esse local aqui. Médio tom de cinza, que está entre o cinza escuro e o meio tom de cinza, médio tom de cinza. E aí você tem também o cinza escuro, que não é um preto absoluto, mas é um pouco além do cinza médio, tá? Então eu considerei que um cinza mais escuro, tá? Não chega a ser uma escala de preto absoluto, ele tá nessa transição, tá? Entre esses tons. Tem o tom de cinza claro, como você tá vendo aqui, ó, um cinza mais claro nessa região, aqui também em cima a gente tem um cinza mais claro, e a sombra projetada, no caso aqui, pela esfera. A esfera projeta uma sombra na superfície que também ela tem valores tonais distintos. Ó, o preto absoluto, ela tem um cinza escuro, tem um médio tom de cinza também aqui na composição do degradê e daí por diante. Então isso que eu quero que você compreenda. Você precisa primeiramente entender sobre luz, sombra, volume, profundidade, contraste, observar os valores tonais, esse grau de escala das tonalidades de cinza, preto, cinza escuro, cinza médio, meio tom de cinza, cinza claro, branco do papel. Então isso aqui é um estudo de observação, de compreensão e entendimento, para que você, iniciante, ou para quem está aperfeiçoando ainda a sua técnica, a sua observação, consiga entender e compreender melhor essa dinâmica aqui do estudo. Lembrando que essa aqui é a primeira parte apenas dessa aula, tá?
Fica atento que em breve eu vou postar a segunda parte da aula, que acaba que uma aula depende da outra. A primeira aula, no caso, que é essa, depende da segunda e vice-versa. Então é legal você assistir as duas aulas e o principal. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal e ativa o sino para você ser notificado sobre novos vídeos aqui do canal, principalmente sobre esse segundo vídeo, que é a segunda etapa que eu vou postar, e deixa o seu joinha aí se você estiver curtindo esse conteúdo. Agora aqui eu vou resumir para você tudo que eu expliquei sobre luz, volume, tá? Sombra, profundidade para gerar o contraste, me baseando nesse retrato aqui desse rosto dessa mulher, para que você compreenda como se esse rosto fosse a esfera, tridimensional, proporção, 3D, simetria, etc. Então tudo isso vai estar unido aqui nessa parte final da nossa aula. Então, primeiramente, o que eu quero que você entenda aqui? Vamos supor que esse rosto dela seja uma esfera. Então, baseando-me nessa esfera, o que eu quero que você entenda? Eu tenho a luz que está batendo mais nessa região do rosto dela, ou seja, a luz está mais de frente do lado esquerdo para o direito. Então ela está vindo mais de frente daqui para cá. Então como é que ficou essa luz no rosto dela? Está mais centralizada aqui, ó, nesse meio. Então esse é o ponto de claridade, de luz, de volume do rosto dela, como se fosse na esfera. De acordo com que eu venho para cá, eu tenho mais sombra, porque a luz não está tão diretamente aqui. Então, partindo desse princípio, eu tenho essa luz que é o cinza claro. Eu não recomendaria, por exemplo, sombrear esse retrato aqui dela, esse rosto, deixando algum ponto da pele no branco do papel. Não tem necessidade, ela é mais um cinza claro mesmo. Então, você vai conseguir entender e aprender a observar os valores tonais, as escalas, graduações de cinza, a partir desse exercício que eu estou te mostrando aqui. Tá lembrado sobre o que eu falei na esfera, em relação à luz e sombra? Então aqui dá para você extrair essas características de pontos mais claros, luz, volume, e também os pontos mais escuros, que vão gerar profundidade no rosto dela. Ó, nariz aqui você tem profundidade, esses cantos aqui você tem profundidade, ó, tá vendo lá? Ó, tudo aqui está gerando profundidade, que são os locais de sombra no rosto dela. E aí você tem também os valores tonais, que são essas escalas do cinza escuro, preto absoluto, no caso, cinza escuro, cinza médio, meio tom de cinza, cinza claro, até chegar no branco do papel, se necessário for. E aí você tem que lembrar que para trabalhar esse sombreamento eu preciso aplicar camadas, ou seja, tons claros em cima de tons claros, escurecendo aos poucos, e também puxando os degradês, suavizando essas transições de passagens do tom mais escuro até chegar no tom mais claro. Essas transições, essas passagens, a gente chama de degradê, que tem que ficar bem sutil, bem suave, sem nenhuma marca definida. Exemplo, ó, você não enxerga uma definição aqui, marcando o nariz dela, você enxerga uma sombra, você enxerga um efeito de mancha mais escura transitando para a parte mais clara. E assim como um todo, tá vendo lá? Ó, todo o rosto dela é composto desta maneira. Então, se a gente pega a esfera onde eu mostrei a parte básica do exercício, depois o gráfico do esquema da esfera que eu expliquei para você sobre sombra e luz e valores tonais, para chegar até aqui, você vai conseguir entender e compreender um pouco melhor, logicamente colocando em prática esse estudo. Não adianta assistir só uma vez aqui não, porque tem muita informação. Então coloque em prática, assista mais de uma, duas, três vezes, até você entender melhor e compreender a proposta desse vídeo aqui, tá bom? Um forte abraço, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui de alguma maneira, de alguma forma, e até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais!